Olá, boa tarde. Mais uma live começando. Hoje a gente vai falar sobre como fazer uma análise de mercado. Por que a gente tem que saber como fazer uma análise de mercado? Porque a gente não pode achar que um produto ele é o ideal para um terreno. A gente tem que ter certeza de que esse produto é ideal para o terreno. Então hoje a gente vai abordar em mais ou menos 20 minutos, a gente vai abordar o tema como fazer uma análise de mercado. Antes da gente começar o conteúdo mais forte, eu vou chamar aqui o meu perfil para participar dessa live comigo. Hoje tá bom, hoje o Instagram tá me ajudando. Ah, maravilha. Ontem a gente teve algumas instabilidades com o Instagram, então a gente teve que trabalhar muita paciência, mas hoje parece que tá indo tudo bem. Bom, então o que acontece? A gente está fazendo essa maratona de lives. Se vocês não assistiram às lives anteriores, eu sugiro que você assista, porque a gente está dando continuidade a uma sequência, um tema que ele é sequencial. Então, a primeira live que a gente fez, a gente falou sobre tendências do mercado imobiliário, depois a gente falou sobre o fluxo de desenvolvimento imobiliário, depois a gente falou sobre quais são os tipos de produto imobiliário, e hoje eu vou falar sobre como é que a gente faz uma análise de mercado, como é que a gente trabalha dados de inteligência de mercado. A minha ideia com essa live é que a gente leve em torno de 15, 20 minutinhos, então vai ser uma live bem rápida. Então concentra aqui comigo, vamos lá. Na primeira live eu falei sobre tendências do mercado imobiliário. Por que isso é importante? Quem assistiu a live sobre fluxo do desenvolvimento imobiliário entendeu que nós temos etapas a serem cumpridas e que nós temos etapas para desenvolver qualquer tipo de produto imobiliário, certo? Qual que é a etapa zero para a gente desenvolver um negócio? É a gente fazer o planejamento estratégico. Só que para eu desenhar o meu planejamento estratégico, eu tenho que fazer uma análise de mercado. Para eu entender quais são as oportunidades, quais são os tipos de negócio que estão dando certo. Então, por que eu fiz uma live ontem à noite falando sobre os tipos de produto imobiliário? Porque você tem que entender de tendências de mercado e você tem que saber quais são os tipos de negócio disponíveis para a gente poder trabalhar na nossa carteira de negócios. Então agora, hoje a gente dá mais um passo. Então eu volto a dizer, se você não assistiu às outras lives, estão todas disponíveis no meu feed até semana que vem. Então se você não assistiu essas lives, volta no feed e assiste, porque é um conteúdo muito estratégico e ele é sequencial. Então essa é a nossa quarta live e ela está seguindo essa sequência de conteúdos que eu trouxe aí nos últimos dias para vocês. E hoje à noite a gente tem mais uma live, onde a gente vai falar sobre como desenvolver um produto imobiliário viável às 20 horas. Então, vocês estão entendendo que são todos conceitos que acompanha o outro. Então, eu estou abrindo aqui para vocês a minha metodologia. Espero que vocês estejam entendendo isso. Então, vamos direto ao ponto. Como é que a gente trabalha a análise de mercado? Como é que eu, olhando para o fluxo do desenvolvimento imobiliário, e eu entendo que para eu desenvolver um negócio, eu preciso seguir certas etapas estratégicas para que eu possa dizer qual é o VGV necessário para levantar da cama de manhã, qual é o tipo de terreno que eu estou buscando, qual é o tipo de negócio que eu tenho interesse em trabalhar. Quando eu entendo isso, qual é a estratégia que eu faço? Então vamos olhar para fora, vamos olhar para o mercado, para a gente entender o que existe disponível de dados para a gente tomar uma decisão. Então, agora eu vou falar sobre dois tipos de inteligência de mercado, tá? A primeira inteligência de mercado é uma análise mais geral e um pouco mais superficial, aonde a gente olha indicadores, aonde a gente analisa macroeconomia, aonde eu vou olhar dados mais gerais de mercado para entender. Então agora a gente está tendo uma retomada do Minha Casa Minha Vida. Então eu estou vendo que os empreendimentos corporativos, eles estão aquecendo em alguns centros urbanos. Então eu estou vendo que existe uma tendência para trabalhar com segunda e terceira moradia em algumas regiões. Isso são análises macro, de dados macro, para a gente começar a direcionar o nosso olhar. Então isso ainda é uma visão um pouco superficial, né? Eu estou olhando dados de internet, eu estou olhando notícias, e aí eu já começo a dar algumas orientações para vocês. Aonde a gente deve se informar diariamente? E, obviamente, semanalmente, mensalmente. Primeiro ponto que vocês têm que começar a fazer a partir de agora. Quem não usa, mas
deveria usar Google Alertas. O que é isso? Você cria um alerta dentro do seu Gmail e você recebe notícias relevantes todos os dias, de graça. Então você coloca lá no Google Alertas. Incorporação imobiliária, desenvolvimento imobiliário, loteamento, desenvolvimento imobiliário em Macapá, desenvolvimento imobiliário em Sinop. Eu crio termos técnicos para o Google me trazer todos os dias de manhã no meu e-mail, na minha caixa de entrada, notícias relevantes. Minha Casa Minha Vida, lei de incorporações, distrato, multipropriedade. Eu crio termos de busca e o Google todo dia de manhã vai me trazer informações. Então, aqui que eu estou fazendo? Eu estou trazendo informações gerais para eu conseguir depois tomar passos mais profundos em busca de informação. Outra fonte de informação importante. Se eu trabalho com produtos MAP, eu devo começar a seguir empresas de capital aberto que trabalhem com produtos MAP. Então, eu tenho que seguir uma JHSF, eu tenho que seguir uma Cirela, eu tenho que seguir empresas relevantes que tenham capital aberto, que, portanto, tenham relatórios de relacionamento com investidores, porque esse documento é ouro em pó. É um tipo de informação estratégica que é disponibilizada mensalmente, na verdade é trimestral, né? Mas algumas empresas têm uma divulgação de informações um pouco mais frequente. Onde ali eles vão falar quais são os tipos de posicionamento que essas empresas estão tendo. Ah, eu estou atuando agora, eu sou MRV, eu vou atuar em produtos MAP. Mas por que será que MRV quer atuar em produto MAP? Então, isso tem que trazer um alerta para a gente começar a direcionar o nosso olhar. Indicadores. Quais são os indicadores que a gente tem que seguir todos os meses? Todos os indicadores do nosso mercado imobiliário, INCC, os dados da Abrainc FIP, dados de aluguel, FIPZAP, velocidade de vendas regional, alguns relatórios que o Sinduscom, o CAL e o CREA da tua região entreguem para você mensalmente. Você começa a ter dados técnicos com um pouco mais de relevância. Só que isso tudo são informações pulverizadas. Essas informações elas não te permitem desenvolver um produto imobiliário. Elas só vão te dando um feeling, um cheiro para onde o mercado está indo. Ah, tô vendo que a Selic caiu, agora a Selic está 10,75. A Selic está a 10,75. Então agora a gente tem uma oportunidade de desenvolver, de atrair investidores que antes não estavam no nosso mercado e que agora começam a voltar a olhar para o nosso mercado. Essas informações, elas vão dando para a gente um direcionamento do que pode ser uma boa estratégia para nossa empresa. A partir do momento em que eu olho e falo, não, então, pelo que eu estou vendo de dados, de relatórios, de números de venda, quando essas informações gerais me fazem crer que seria interessante eu trabalhar com o produto MAP, seria interessante eu trabalhar com o produto Minha Casa Minha Vida, faixa 2, na minha região. Então, eu vou começar a buscar terrenos para isso. Aí entra uma segunda etapa da análise de dados, né? Análise de mercado, que é o seguinte. Ok, então eu estou buscando terreno para fazer, eu vou até pedir, gente, já pode desligar aí o da incorporação na prática, por favor. Já pode fechar o outro Instagram, pronto, que a gente continua aqui. Daí, eu então já defini que eu quero trabalhar com o produto Minha Casa Minha Vida, faixa 2. E eu vou buscar um terreno para trabalhar esse tipo de produto. O que eu vou fazer? A primeira coisa é fazer uma análise comparativa de empreendimentos da concorrência, para entender o que existe de produto desenvolvido, o que existe de produto à venda. Com essa análise, e aí dentro do curso de formação, a gente tem uma planilha onde você consegue fazer essa análise bem detalhada dessa análise de concorrência, né? Então você faz uma análise da concorrência para entender exatamente quais são os tipos de produtos disponíveis no mercado, o que está à venda, por quanto, e no detalhe qual é a descrição desse produto, né? A qualificação e a caracterização desse produto. Para que a gente faz isso? Porque quando a gente começa a olhar o mercado com uma lupa, quando a gente começa a olhar o mercado montando uma planilha de análise comparativa de empreendimentos da concorrência, e você percebe, olha, esse empreendimento aqui não tem mais estoque. Ele foi lançado e ele vendeu completamente em 90 dias. Esse produto aqui lançou tem 1 ano e ainda tem estoque. Que estranho, por que será? E a gente começa a fazer uma análise mais criteriosa de cada um desses produtos e entender o que deu certo e o que não deu certo.
A partir disso, a gente cria uma hipótese de produto para o terreno que a gente está desenhando, para o terreno que a gente está desenvolvendo. E aí, em cima dessa hipótese de produto, a gente faz estudos de viabilidade econômica. Em cima dessa hipótese de produto, a gente vai contratar pesquisas mais aprofundadas. Então, eu vou contratar uma pesquisa de mercado, de uma empresa que faz só pesquisa de mercado. Minha câmera está um pouquinho torta agora que eu estou vendo. E aí eu começo a lapidar essas informações para eu entrar num outro nível. Qual é o nível? Se eu fizer um produto como esse, o público quer, o público tem interesse em pagar, paga quanto? Qual é a demanda por esse tipo de produto? Qual é a quantidade de unidades que eu posso lançar desse tipo de produto? E aí eu começo a definir e refinar ainda mais o meu desenvolvimento imobiliário. Então, a parte de análise de mercado, ela envolve um olhar mais geral, um olhar mais macro, aonde eu vou olhar indicadores, notícias, informações macroeconômicas para tomar decisões estratégicas de posicionamento e segmentação. Eu quero atuar no MAP, segunda moradia, com foco em casa de veraneio de final de semana. Eu quero trabalhar com multipropriedade. E aí, quando eu já tenho esse olhar, eu defino qual é o terreno que eu vou estudar, qual é o VGV que eu vou desenvolver, qual é o público-alvo que eu vou atuar. E aí eu começo a afunilar. Porque uma coisa que tem que ficar muito clara na cabeça da gente, quando a gente está trabalhando com desenvolvimento imobiliário, é que a gente não tem que achar nada. O seu corretor não tem que achar nada, o dono do terreno não tem que achar nada, o incorporador não tem que achar nada, a gente tem que ter certeza. E a única forma da gente ter certeza é coletando dados de mercado de forma sistemática, criando uma hipótese de produto, fazendo um estudo de viabilidade econômica com um orçamento parametrizado, para entender se esse produto para em pé e depois fazer uma pesquisa de mercado formal, uma pesquisa que vai te entregar o detalhamento da sua demanda, do estoque da região, da velocidade de vendas possível para você desenvolver esse negócio, para que você saiba que se eu fizer, porque a pesquisa ela vai aparecer de que forma, né? Hoje eu estava dando mentoria do Bootcamp, agora de manhã mais cedo. E um dos meus mentorados veio com uma situação onde ele está mudando o produto dele, ele estava trabalhando com unidades menores, é um loteamento. Então ele estava trabalhando com lotes menores, e ele percebeu, pelo feeling, que existia um estoque de produtos com aquele tamanho. E pelo feeling dele, ele viu que não tem nenhum lote com dimensões maiores. Não vou entrar no detalhe do produto dele. Não tinha nenhum produto ofertado. E ele poderia trabalhar então com um produto com um ticket mais alto e poderia trabalhar com um produto com uma metragem maior. Com isso, ele diminuiu o número de unidades pela metade, aumentou o VGV dele em 4 milhões. Só que aí fica a pergunta: existe demanda suficiente para esse volume de lotes grandes que você vai lançar? E mais do que isso, porque ele ainda está achando, ele sentiu um cheiro ali de que tem uma oportunidade para desenvolver um produto com um lote maior, com um ticket mais alto, que vai alavancar o resultado dele. Só que ele ainda está achando, é uma hipótese. E aí ele está dando entrada na reaprovação desse loteamento. Eu falei, calma, peraí. Você precisa saber, por exemplo, se não é melhor, ao invés de você fazer todos os lotes com esse tamanho maior, a pesquisa pode te chegar a uma conclusão, te entregar dados, falando o seguinte: olha, ao invés de você fazer todos os lotes com essa dimensão, faz tantos lotes com uma dimensão maior, tantos lotes com essa nova dimensão e coloca mais tantos lotes menores. Porque você tem público para comprar tudo. E aí ele desenvolve um produto extremamente assertivo para o mercado. O que acontece muito no mercado é o seguinte: a gente coloca lá, faz um lançamento com 200 unidades. E a gente vende bem 160 unidades e 40 unidades encalham. Essas unidades encalham porque o mercado está ruim? Não! Essas unidades encalham porque às vezes o mercado já absorveu o máximo que podia. Então ele deveria ter desenvolvido 40 unidades de um outro produto, porque tem um outro público que está sendo desassistido pelo meu produto. E esse outro público poderia estar comprando de mim. Se eu tivesse feito uma pesquisa de mercado, eu saberia que eu poderia fazer 160 unidades desse tipo, 40 unidades de um outro tipo. E aí eu zero meu produto em poucos meses. Isso é trabalhar de forma assertiva. Isso é trabalhar olhando para o que o mercado quer. Eu não tenho que achar nada.
Eu tenho que ter certeza. Então, a forma da gente trabalhar no mercado imobiliário é coletando dados. E aí, como eu disse, existem duas formas da gente coletar dados. Uma é fazendo uma coleta de dados macro, onde a gente analisa indicadores, a gente analisa notícias, relatórios de mercado, resultados de empresas com capital aberto na bolsa. A gente entende o que está acontecendo no mercado como um todo e aí a gente toma uma direção. Então, esse meu mentorado, por exemplo, ele olhou para o que estava acontecendo no mercado, inclusive para números do mercado local dele, e falou: olha, tem muito estoque dessa unidade menor. Talvez seja interessante eu mudar o meu produto e fazer um produto maior. E eu saio dessa competição. Mas ele ainda está achando. Então, o que a gente precisa agora é, com essa hipótese de produto refinada, com esse estudo de viabilidade econômica refinado, a gente faz a segunda parte da coleta de dados, de análise de mercado, que é contratar uma pesquisa formal que vai te entregar o resultado preciso do que você deve fazer. Então, o dever de casa do incorporador é fazer a pergunta certa, para que a gente consiga ter o resultado assertivo para atender a demanda do mercado. Fica aqui, então, a minha chamada para que a gente comece a trabalhar de forma profissional. Se você quer saber mais sobre esses assuntos, comenta live aqui nesse vídeo, que vocês vão receber um link por direct para entrar dentro de um grupo VIP de WhatsApp. Porque na semana que vem, no dia 26, eu vou abrir a nova turma do curso Formação em Desenvolvimento Imobiliário, onde tudo isso que eu estou falando é apresentado de forma muito precisa e muito profunda para que você consiga desenvolver os seus negócios sem amadorismo e para que você não sofra para desenvolver negócio imobiliário e você não seja mais um reclamando do mercado. Ah, o mercado da minha região está muito ruim. Tem muita gente que está ganhando muito dinheiro porque sabe trabalhar da forma correta. Então fica aqui meu convite para vocês. E hoje, às 20 horas, a gente tem mais uma live, um tema super quente. Hoje eu vou falar sobre como desenvolver um produto imobiliário viável. É, na verdade, o ouro do nosso mercado de desenvolvimento imobiliário. E eu espero vocês às 20 horas. Tchau!